na terra nessa noite, através da vida da tua filha. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos dar continuidade a tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração da igreja. E eu creio que o Senhor irá continuar trabalhando e operando na vida de todo aquele que permite ser tratado e curado pelo Senhor. Amém? Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4. Aqueles que forem achando, se colocam de pé em reverência à palavra do Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 11, versículo 4. Para quem está com dificuldade, o livro do profeta Oséias fica depois do livro de Daniel. Ainda estou vendo algumas Bíblias sendo movimentadas. Eu vou esperar até vocês acharem para que a gente possa compartilhar junto dessa palavra. Oséias capítulo 11, versículo 4, vai nos dizer assim: Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como que tiro o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei carne. Vamos pular lá para o versículo 7. O meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Podeis se assentar em nome de Jesus? E nós sabemos que nós estamos vivendo o propósito, né, de 21 dias de cultos consecutivos, com o tema Mergulhados na Presença. Estamos falando sobre a reconstrução do tabernáculo de Davi. E o subtítulo da nossa mensagem de hoje é Sendo Atraído para a Presença. E hoje, desde os louvores, tudo aquilo que foi feito aqui, foi muito falado sobre a presença do Senhor. E nós vamos entender hoje como é importante para a vida daquele que serve ao Senhor estar atraído para a presença de Deus. E quando eu comecei a ler esse capítulo, a estudar sobre ele, o título me chamou a atenção, porque o autor poderia ter falado assim, atraído pela presença. Mas ele disse, atraído para a presença. Existe uma grande diferença entre você ser atraído pela presença e você ser atraído para a presença. Vou dar um exemplo claro para vocês entenderem. Eu vou usar aqui o irmão Wellington como exemplo. Ele tem uma loja de cosméticos, né, de maquiagem. Vamos imaginar que amanhã ele vai lançar uma promoção que a maquiagem lá vai estar, sei lá, R$5. A mulherada que gosta de maquiagem, ela vai ser atraída para lá pela promoção que está sendo feita. Agora, aquele cliente que é fiel, que sabe, que encontra lá os melhores produtos, ele vai ser atraído para aquele lugar porque ele já conhece. Ele sabe o que tem naquele lugar. Nós precisamos ser atraídos para a presença e não pela presença. Eu não posso buscar ao Senhor somente quando eu quero algo, somente quando o Senhor tem algo a me oferecer, mas eu preciso ser atraído para a presença, para que todos os dias eu tenha um encontro com o Senhor. Aquele que é atraído pela presença, ele está preocupado com a sua vontade, com o seu desejo, mas aquele que é atraído para a presença está preocupado em fazer a vontade de Deus, reconhece que é o Senhor que tira assim o seu jugo, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que cura, que é o Senhor que sara, mas nós precisamos buscar ao Senhor não somente por aquilo que Ele pode nos oferecer enquanto estamos nessa terra, mas o Senhor nos oferece a vida eterna. E quando eu estava lendo, né, o capítulo 3, é um capítulo bem pequenininho, e o autor vai falar sobre experiências de confirmação que ele teve sobre a importância de ser atraído para a presença.
e você que vai ter a oportunidade ainda de ler o livro, você que já leu, você vai perceber que o autor fala da igreja estabelecida, da igreja que já existe. Fala de mim e fala de você. O autor não fala de uma igreja que está lá fora, que ainda precisa ser alcançada, mas ele fala de uma igreja que frequenta culto, mas não sabe a diferença da presença de Deus. Ele fala de uma igreja que é envolvida em muitas atividades, mas não tem compromisso com aquele que promove todas as coisas. O autor fala de uma igreja adormecida, que já se acostumou a entrar e a sair pelas portas do templo, mas esqueceu que precisa ser templo. E aquele que é atraído para a presença, ele sabe que precisa priorizar a presença de Deus, porque quando eu entendo que o Senhor é minha prioridade, todas as coisas que eu fizer dirigido pela vontade de Deus, eu serei bem-sucedido. Só que tem pessoas que preferem ser só bem-sucedido do que viver uma vida aonde sim, é difícil sim, não é fácil. Por mais que o Senhor nos atraia com cordas de amor, ninguém disse que o amor é fácil. Ninguém disse que o amor é só alegria. O amor também envolve renúncia. O amor também tem sofrimento, mas o amor tem cura, o amor tem parceria, o amor tem comunhão, o amor tem alegria, o amor tem intimidade. E isso só é possível quando nós conhecemos aquele a qual somos atraídos, a presença do Senhor. E nós vamos ver alguns exemplos entre pessoas que foram atraídos pela presença e pessoas que foram atraídos para a presença. Pessoas atraídas pela presença podem até receber sim milagres, podem até receber sim uma palavra que vai fortificar a sua fé naquele momento, mas dificilmente quando vier dificuldade ela vai permanecer. Há um tempo atrás eu estava assistindo uma dessas pegadinhas que aparece de câmeras escondidas, e a síntese da brincadeira era, tinha pessoas, né, indo ao contrário. André, chega aqui para mim, por favor, rapidinho. Vou dar o André como exemplo, nosso irmão da igreja americana. Vamos imaginar que André está vindo para cá. E aí vem uma multidão correndo para o lado de lá. Ele está vindo para cá. Mas ele vê a multidão correndo, ele corre também. Se tiver no Rio de Janeiro, então vai correr mais rápido ainda, porque no Rio de Janeiro rola um lance de arrastão aí. Aí pode achar que é arrastão. Obrigada, André. Vai achar que é arrastão. Aí vai sair correndo junto. Só que ele não sabe por que está correndo. E vai chegar um momento que ele vai parar e vai pensar assim, por que eu estou correndo? Se a minha direção era completamente oposta àquilo. E às vezes nós estamos assim na igreja, sendo levados. Não está todo mundo correndo para o lado de lá, então eu vou. Mas por que você está correndo para o lado de lá? Por que você está seguindo essas pessoas? Você sabe para onde você está indo? Então seja atraído para a presença. Porque quando você caminha para a presença, você sabe qual é o seu destino. E o destino daquele que caminha com Cristo é a vida eterna com Ele. Abra vossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, passagem super conhecida da igreja. Evangelho segundo Marcos. Esse não tem pegadinha com relação a 1 João, 2 João. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler apenas alguns versículos, o 30, o 31 e o 32. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 30, vai nos dizer assim: E Jesus, no mesmo instante, sabendo que sairia a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Versículo 32. E ele olhava em redor para ver quem tinha feito isso. Contexto. Jesus chega, encontra com Jairo, ele pede para que ele vá até a sua casa para poder
curar a sua filha que estava sofrendo de uma enfermidade. E aí uma multidão seguia Jesus, porque é onde Jesus estava. Uma multidão o seguia, atraídos pela presença e não para a presença, porque eles estavam mais preocupados, a maioria, com aquilo que Jesus podia oferecer do que de fato quem era o Messias. Porque se eles entendessem de fato que Jesus era o Messias, eles não teriam escolhido Barrabás ao invés de Jesus. E aí Jesus está seguindo e os discípulos estão à sua volta. E uma multidão em volta dos seus discípulos. E está todo mundo apertando Jesus. Mas chega alguém e toca em Jesus de forma diferente. Alguém que foi até Jesus por causa de quem ele era. Alguém que foi atraído para a presença. E nós podemos observar uma coisa muito importante. Os discípulos caminhavam com Jesus todos os dias. Estavam ali com Jesus. Mas eles também não foram capazes de tocar Jesus de forma diferente. Eles também tocaram em Jesus, mas não saiu virtude quando eles tocaram em Jesus. Ou seja, não basta você frequentar uma igreja, você precisa ser igreja. Porque não basta você achar que toca em Jesus, mas você precisa fazer com que saia virtude toda vez que nós tocamos em Jesus. Como a gente leu lá em Oséias, as pessoas clamavam, mas não exaltavam ao Senhor. Olha quantas pessoas clamando, levantando as mãos, e o Senhor está completamente longe disso. Olha quantas pessoas achando que está fazendo a vontade de Deus, e o Senhor está dizendo, olha só, esse caminho aí no final é caminho de morte. Pense em quantas pessoas vão infelizmente ouvir o Senhor dizer, apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Mesmo depois de falar, Senhor, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz sinais e maravilhas. Você foi apenas um instrumento, mas não foi aprovado. E para estar com Cristo, eu preciso ser um instrumento, não só usado, mas aprovado. É como eu sempre falo, usado, até a mula de Balaão foi, mas ela não alcançou a salvação. Nós precisamos ser usados e aprovados. E precisamos entrar pelas portas da casa do Senhor e tocá-lo de forma diferente todas as vezes. Eu não estou falando só dos dias de culto. Eu estou falando do nosso lugar secreto. Nós temos tocado Jesus no nosso lugar secreto? Ou a nossa oração é só, Senhor, abençoa o meu dia em nome de Jesus. Ou Senhor, obrigada pelo meu dia. E aí, quando a gente precisa de algo mais sério, quando a luta vem, quando a tempestade vem, a gente fala, Senhor, me socorre porque eu estou desesperado. Mas aí, quando a calmaria vem, quando a bonança vem, a gente também se esquece daquele que nos abençoou. Esse vive atraído pela presença e não para a presença. Nós fomos chamados, levantados para ser atraídos para a presença, porque nós sabemos, nós conhecemos para onde nós estamos indo. Nós não estamos perdidos, sendo levados pelo vento que balança e sopra e a folha não sabe para onde vai. Você sabe para onde você tem ido? Você sabe o que tem te atraído? E o Senhor falou, eu estou te atraindo com cordas de amor. E mesmo assim o povo não entendeu e se afastou da presença de Deus. Olha quantas oportunidades o Senhor me deu. O Senhor já te deu dizer, olha só, vem, porque eu te amo. E o meu amor cura, o meu amor transforma, o meu amor liberta, o meu amor perdoa pecados. O meu amor transforma a morte em vida, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E nós estamos muitas das vezes nos deixando ser levados por coisas que nos afastam da presença de Deus. E achando que está tudo normal. Ah não, de vez em quando eu choro na presença. Mas mais do que chorar na presença, nós precisamos viver na presença. O Senhor não vai buscar uma igreja emocionada, mas o Senhor vai buscar uma igreja comprometida. Uma noiva que se preparou para estar com Ele na glória. E como está a minha vida, como está a sua vida? Do que você tem se alimentado, do que eu tenho me alimentado? Eu não entendo muito de carro. Na verdade, eu não entendo praticamente nada de carro. Eu só sei o que é van, o que é uma Kombi, o que é uma Brasília e um Fusquinha.
porque eu sei o que é. Então, o que acontece? Cada carro, a maioria, existe um tipo de combustível. Tem gente que usa álcool, tem carro a gás, e tem carro a diesel e gasolina, que hoje está um pouquinho caro. Não tem como, é um pouquinho, eu não sei, eu não conheço de carro, então, um pouquinho caro. Não tem como, você que tem o seu carro que é só gás, tem aquele que dá para usar, mudar, né, gás e combustível, mas com Deus não tem isso, ou você é ou você não é. Fato. Existem muitos por aí, né, que se fingem de crente, né? Eu sou crente quando me convém e quando não me convém eu sou menos crente ainda. Mas com o Senhor não tem isso. Vamos imaginar que o seu carro lá está todo equipado para ser só a gás, só se mover a gás. Aí você, porque o gás está caro, acho que é o mais difícil de estar, mas o gás está caro, você decide colocar a gasolina em seu tanque lá de gasolina. O carro vai funcionar? Porque o carro foi preparado para ser movido a gás e não a gasolina. Eu e você fomos formados, preparados para honrar o nome de Deus. E Ele não aceita nada menos do que isso. Nós fomos formados, escolhidos, separados, antes mesmo de estarmos no nosso ventre materno, para que através da nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. E Ele não aceita menos que isso. E o que nós temos oferecido ao Senhor, o que nós vamos apresentar, o que temos apresentado para o Senhor. Nós temos tido lá o nosso momento no secreto, ou o nosso secreto é só na hora do culto. E eu aprendi que culto é para a gente entregar tudo aquilo que a gente já buscou durante a semana, durante os dias, na presença do Senhor. Nós viemos para exaltar a Deus, para bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. E enquanto a gente adora, olha quantas coisas o Senhor opera no meio da gente quando estamos no culto, cujo objetivo é para cultuar. Enquanto você glorifica, Ele te cura. Enquanto você exalta o nome dEle, Ele visita a sua casa, Ele visita a sua parentela e faz coisas e opera milagres que você jamais imaginou que seria possível. Mas aquele que pode todas as coisas, que não existe nada impossível para Ele, está trabalhando em meu e em seu favor. Vimos que a gente não tem como servir a dois senhores. Ou gasolina ou gás, isso não existe para o Senhor. Ou você pertence ao reino, ou você não pertence ao reino. E a gente tem visto muito os crentes da moda, que é muito permissivo. Eu posso cantar uma música que não tem nada a ver com o evangelho, mas a minha essência continua sendo a de adoração a Cristo. Mas como da minha boca pode sair palavras que não exaltam o nome do Senhor, mas dentro de mim existe um rio que flui as águas de Deus? Impossível. Não caia nessa. Da minha e da sua boca precisam sair águas vivas que fluem do trono de Deus. E não são águas amargas, porque quando a água é amarga, se nós crermos, o Senhor pode transformar em água boa para ser consumida. Então, se você acha que tem algo na sua vida que está te impedindo de fato, viver na presença de Deus, para a presença de Deus, hoje o Senhor diz para mim e para você, tem uma chance porque eu estou te atraindo. Eu decidi te amar e eu estou te buscando para a minha presença. Não deixe que o diabo diga que você não pode, que você não deve. Se de fato você se arrependeu da vida que você estava levando e que não agradava ao Senhor. Exemplo disso, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. A partir do versículo 22. No domingo, o pastor Aparecido, ele falou a respeito de Jesus acalmar a tempestade. Quando Jesus apareceu e Pedro
E os discípulos acharam que era um fantasma, e Pedro teve uma atitude de sair do barco e dizer: Senhor, se for o Senhor mesmo, eu preciso ir até aí. E aqui, quando Jesus, ele acalma a tempestade, vai nos dizer assim, a partir do versículo 23. E entrando ali no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgiu uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez uma grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E olha o que a gente leu. Jesus estava no barco junto com os seus discípulos. Quantas das vezes nós declaramos: Senhor, eu sei que tu estás comigo. Eu sei. Mas quando vem a dificuldade, nós corremos desesperados procurando Jesus. Entendam, Jesus estava no barco descansando. Em nenhum momento os seus discípulos foram até ele, a não ser quando veio a dificuldade. O Senhor não nos quer somente nos momentos de dificuldade. Ele não é apenas a calmaria no momento de dificuldade, mas Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos traz vida, é aquele que nos orienta, é aquele que nos sustenta, é aquele que diz: eu sou a rocha. É aquele que diz: eu estou com você todos os dias. Então, por que ainda duvidamos? Porque ainda não conseguimos crer plenamente. Como eu falei que o pastor Aparecido falou sobre Pedro, ao sair do barco, os discípulos estavam ali atraídos pela presença. O Senhor disse: não temas, sou eu. Todos eles ficaram quietos, exceto Pedro. Falou assim: Senhor, se é você mesmo, eu vou até aí. E Pedro foi atraído para a presença. Só que chegou na devida parte da trajetória, Pedro se assustou com o barulho do vento. Quantos de nós que estamos caminhando atraídos para a presença, nos assustamos com o barulho do vento? Nos assustamos com aquilo que as pessoas estão dizendo. E aí gera dúvida no nosso coração. E aí nós começamos a afundar. Mas a partir do momento que nós dizemos: Senhor, salva-me. A Bíblia diz, aleluia, que imediatamente, aleluia, o Senhor estende a mão para Pedro e o levanta e o leva de volta para o barco. É imediatamente. Quando nós clamamos com sinceridade de coração, é imediatamente. Pedro, ele ousou em sair do barco. Ele ousou caminhar em direção à presença do Senhor, ainda que existissem pessoas no barco que estavam com dúvida. Será que não é um fantasma? Talvez você, dentro da sua casa, seja o único que precisa sair e começar a andar em direção para a presença de Deus. Ainda que tenha muitos que não acreditem, ainda que tenha muitos que duvidem, quando você fraquejar, as mãos do Senhor vai te levantar. Mas não podemos deixar de clamar. Porque o que fez a diferença para Pedro não afundar foi que ele clamou pelo Senhor. E quanto estamos andando clamando por homens que não pode nos fazer nada se não for direcionado pelo Senhor? Quantas pessoas saindo da presença porque se decepcionou com a atitude de homens, com a atitude de mulheres, quando na verdade o foco dela nunca foi de fato estar para a presença de Deus. Mas ainda assim, nós temos oportunidade. A Bíblia nos fala sobre uma mulher chamada Maria Madalena, pega em adultério, levada até diante de Jesus por homens que conheciam as leis.
E eles chegam para Jesus e falam assim: olha, nós pegamos essa mulher de fato em adultério e a lei de Moisés nos diz que ela deve ser apedrejada. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz assim: aquele que não tem pecado algum, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra naquela mulher. Todos saíram, ficou apenas aquela mulher. Aquelas pessoas foram atraídas pela presença porque elas queriam testar Jesus. Aquela mulher foi levada para a presença com o intuito da condenação, mas recebeu a vida porque o Senhor conhecia o coração daquela mulher. E no lugar que seria um cenário de morte, houve vida, houve cura, houve transformação. E aquela mulher foi uma das primeiras mulheres a ver que Jesus não estava mais morto, mas estava vivo. Olha quantas vezes nós julgamos as pessoas por estarem na presença e achar que não são merecedoras. Quando Jesus diz: ei, a vida está nas minhas mãos. Eu tenho o dom da vida. Foi eu que pendurei no madeiro para que tivesse vida, para que tivesse salvação. Eu sou aquele que posso julgar. E se eu posso, não faço porque você o faz. Porque se existia alguém naquele lugar que podia de fato apedrejar aquela mulher, era o próprio Jesus. Mas ele não o fez. Ele não o fez. E quantas das vezes nós queremos julgar, apontar: mas fulano não está na presença não. Mas olha como está a sua vida. Se de fato estivéssemos na presença, o julgamento não faria parte da nossa vida. Porque nós não fomos chamados para julgar, mas sim para amar. Nós não fomos chamados para apontar pecado, mas sim para exortar em amor dentro da palavra. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser uma igreja conivente com o pecado, nem com o pecador. Eu estou dizendo que nós precisamos sim amar o pecador e combater o pecado. Mas isso é possível ser feito com amor e dentro da palavra. Não fomos chamados para atacar pedras nem acusar, mas fomos chamados para mostrar: ei, Jesus tem algo melhor para a sua vida. Arrependa-se enquanto há tempo. Porque vai chegar o dia que vamos buscar e não vamos mais encontrar. Que vamos ter fome e não teremos mais esse alimento para nos saciar. E olha a oportunidade que a gente tem de ter contato com a palavra, de mergulhar na palavra e não fazemos. Nós temos diversas traduções bíblicas, nós temos vários meios de informação, mas não fazemos nada. Não nos posicionamos como de fato alguém que vive para estar na presença de Deus. E não alguém que se interessa em passar um momento na presença, mas alguém que decidiu viver para a presença. E quando eu decido viver para a presença, eu entendo que não é a minha vontade. Michele, então eu não vou mais me alegrar com nada? Quem disse que não? A Bíblia diz lá em Salmos: agrada-te, se alegra no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E a gente estava falando esses dias com o pastor Geraldo. Quando nós vivemos para Cristo, entendemos o propósito da nossa vida, é óbvio que Ele vai colocar no nosso coração aquilo que é do coração dEle. Por isso que Ele diz: se alegra em mim, e eu vou conceder o desejo do seu coração. O Senhor jamais vai se alegrar quando desejamos algo que vai nos afastar da presença dEle. Pelo contrário, Ele quer que a gente esteja cada vez mais voltado para a sua presença. Amós, capítulo 9, vamos ler o versículo 11. Amós fica pertinho do livro de Oséias. Tipo assim, Oséias, você vai achar Joel, que é bem pequenininho, e você vai achar Amós. Capítulo 9, a partir do versículo, só o versículo 11. O Senhor tem nos trago aqui, tem gerado esse propósito de 21 dias, para nos mostrar exatamente isso que Amós escreveu no capítulo 9, no versículo 8, que diz assim: naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei
como nos dias de antigamente. O Senhor está nos dando a oportunidade de reconstrução. O Senhor quer tampar todas as nossas brechas para que nós possamos, de fato, carregar essa gloriosa presença. Para que nada se escape da nossa vida. Existe uma grande diferença entre você deixar transbordar, e isso vai vazar, e isso vai sair, e outra bem diferente de sair porque você está furado, porque existe brecha na sua vida. Eu e você precisamos transbordar e não haver um vazamento, porque aonde há vazamento, há brecha. Transbordar é porque está cheio e continua enchendo e está vazando. A brecha faz com que vaze e não mais fique cheio. Então nós precisamos transbordar da presença de Deus. E por onde for, não só na igreja, mas na sociedade, saber se posicionar como um filho de Deus, como alguém que busca o reino. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías, capítulo 55, versículo 6, vai nos dizer o seguinte: buscai vós ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invocai-o enquanto Ele está próximo. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem justo os seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e Ele terá misericórdia dele e para o nosso Deus, porque Ele abundantemente perdoará. Mas eu preciso buscar enquanto tenho tempo. E aí você diz: mas Michele, eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho uma vida inteira. E às vezes as 24 horas do dia não faz nem sentido. Porque se tivesse mais, nós ocuparíamos com outras coisas, menos com a presença. Entenda, eu não estou dizendo que você não possa trabalhar, eu não estou dizendo que você não possa estudar, eu não estou dizendo que você não possa ter família e cuidar da sua família, quando na verdade a Bíblia diz que nós devemos. Eu estou dizendo que há um tempo para todas as coisas. E que às vezes sim, você vai precisar, não. A gente abre mão de um lazer porque tem que trabalhar. Mas não abre mão do lazer porque tem que cultuar o Senhor. Eu consigo abrir mão de passar 2 horas assistindo uma série. Mas eu não consigo abrir mão para ficar essas mesmas 2 horas adorando ao Senhor, buscando na palavra de Deus. Eu consigo assistir uma série e entender a série inteira, só assistindo alguns capítulos. Eu não modo dizer, tá, gente? Mas você lê um versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você fala assim: Senhor, eu não entendi nada. Como assim? Se eu perguntar aqui, e eu espero que não, para algumas pessoas, por favor, quem vai estar no paredão no BBB hoje que vai sair, eu não faço ideia porque eu não assisto, de verdade. Pode ter certeza que alguém vai saber a resposta. Quando se trata da palavra de Deus, a gente não tem esse mesmo prazer, esse mesmo conhecimento. Eu vi nas redes sociais muitos cristãos, que estão próximos, assim, de convivência próxima, compartilhando muita coisa sobre Big Brother, sobre muitas coisas. Mas eu vejo muito pouco sobre a palavra. E como é que eu vou impactar uma geração? Como eu vou ser a geração do arrebatamento se eu não conheço a verdade, se eu não conheço a palavra? Como eu posso dizer: Senhor, eu sou tua amiga, nós somos íntimos? Ele te conhece? Ele sabe quem você é? Ele sabe quem eu sou? Eu falei na escola dominical há 2 semanas atrás com os jovens adolescentes que ninguém, em sã consciência, ainda mais nos dias de hoje, convida um estranho para morar na sua casa. Você não vai passar pela rua, vai ver alguém e falar assim: ei, vem cá, vamos morar comigo? Vamos morar na minha casa? Você não vai fazer isso. Você vai querer saber quem é aquela pessoa. No mínimo, para você receber alguém na sua casa, você vai querer saber quem é aquela pessoa.
Por que que na nossa cabeça a gente acha que para morar com Cristo eu não preciso conhecer Ele? Eu não tenho necessidade de saber quem Ele é. Eu não tenho necessidade de me aprofundar em quem Ele é. Como é que você quer morar com alguém que você não conhece? Você acha que realmente você fala assim, não, por favor, entra. Você é estranho, não te conheço, mas entra. Ele diz, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E talvez para a gente pense, nossa, isso é uma realidade triste e distante. Cuidado. Porque a maneira como nós temos vivido pode definir aonde nós vamos viver eternamente. Porque a eternidade é um fato. Seja ela com Cristo ou seja ela sem Cristo. O que nós fazemos aqui irá dizer com quem nós vamos passar a eternidade. E como igreja, precisamos viver aqui como uma preparação para estar com Cristo. Se nós, vamos falar da síndrome de Naamã, se eu reclamo de 2 horas de culto, como é que eu vou viver a eternidade glorificando e exaltando o nome de Deus? Já parou para pensar? Se me incomoda estar na igreja, como é que eu vou querer estar na glória com Cristo? Se me incomoda ouvir o mesmo louvor, como é que eu vou dizer que eu vou estar dizendo santo, santo, santo é o Senhor? Se me incomoda abrir mão de algumas coisas para viver para Cristo, porque eu vou querer, como eu vou querer estar com Ele eternamente? Se eu já acho um sacrifício vir para a escola dominical, se eu já acho um sacrifício tremendo estar numa consagração ou estar participando de uma reunião. Eu não estou dizendo que é quando você não pode, eu estou dizendo que quando você pode e não faz. É muito diferente alguém que não pode estar nas reuniões femininas, porque não pode. Outra bem diferente é eu não vou porque eu não estou com vontade. Eu não vou porque eu não estou afim. E por que eu quero estar com Cristo? Porque eu acho que Cristo tem que me aceitar. Porque eu acho que Cristo precisa me ouvir quando eu falo. Se quando Ele fala, eu não dou ouvido. E a gente fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso te ouvir. E quando Ele fala, a gente não obedece. Quando Ele fala, eu não assisto. Eu falo assim, Senhor, não pode ser isso não. Mas sabe por que gera dúvida? Porque você não conhece, porque eu não conheço, porque não tem intimidade. Porque quando tem intimidade, por mais dura, por mais louca que seja a orientação, se você tem certeza que é Deus que está falando, Ele vai te ajudar a alcançar aquilo que Ele prometeu. Porque não há nada que o Senhor vai pedir de mim e de você que antes Ele já não nos tenha nos dado. O Senhor preparou Davi para enfrentar um gigante. Davi disse, não, vou lá que eu vou matar o gigante. Não, ele foi preparado defendendo as ovelhas do urso e do leão. Você está sendo preparado para algo grandioso da parte de Deus. Davi se posicionou. Tinha um exército inteiro, todo mundo com medo. E Davi falou assim, vocês estão com medo? Ele está zombando do Deus que nós servimos. Do Deus que é vivo, que é poderoso. Vocês vão deixar Ele continuar zombando de Deus? Ei, quantas das vezes nós estamos deixando, ou até ajudando, o nosso coleguinha a zombar de Deus, a nossa família a zombar de Deus, e não tomamos um posicionamento. E não fazemos nada. Quando na verdade o Senhor já nos deu todas as armas possíveis para enfrentar toda e qualquer situação. Mas sabe qual é o problema? Nós não conhecemos essa arma poderosa em Deus. Porque quando de fato conhecermos a palavra, que é a verdade, que vai nos confrontar, que vai nos gerar mudança e transformação, nós vamos entender o que é viver no sobrenatural de Deus. E aí não importa o que o mundo disser, a nossa fé e confiança no Senhor não será abalada. Estamos caminhando para o final da noite de hoje. Daniel. Capítulo 11. Versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32, vai nos dizer assim:
E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. Há uma promessa para aquele que conhece ao Senhor, para aquele que se mantém firme, para aquele que não desiste. E o vento está vindo, as palavras estão vindo. Ei, mas eu creio, eu estou sendo atraído para a presença. E é essa presença que me importa. E se no meio do caminho eu tiver que passar por dor, por sofrimento, por aflição, eu sei que o meu Senhor estará comigo em toda a trajetória. Mas entenda, a vida do crente é só de sofrimento? Não, a terra prometida chega para aquele que consegue passar pelo deserto. Existe algo... mas é terreno? Eu prefiro acreditar na promessa maior que a de salvação. As bênçãos terrenas é só um complemento da grandeza de Deus e do amor de Deus com a nossa vida. Porque o principal ele já fez. Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Esse é o nosso maior prêmio, a nossa salvação. Por isso precisamos perseverar, para que de fato possamos estar na glória com Ele. E o autor do livro ele colocou uma frase muito interessante, que diz assim, que é do C.S. Lewis: tudo o que você é, cada mínimo detalhe da sua individualidade, foi planejado desde a eternidade para se ajustar a Deus, como a luva se ajusta a uma mão. Nós fomos feitos para se ajustar a Deus e não Deus para se ajustar à nossa vontade. Deus não foi feito para se ajustar ao meu querer, aquilo que eu desejo, mas nós fomos feitos para ser ajustados à sua vontade. E assim como uma luva se encaixa perfeitamente na mão daquele a qual pertence, nós precisamos nos encaixar perfeitamente na mão do olheiro, porque nós somos vasos e só assim seremos moldados, restaurados, transformados e estar apto para ser transbordante da glória e da presença dele. Então que você possa entender, você está sendo chamado para ser atraído para a presença, porque ele já tirou de mim e de você todo o jugo e tem nos dado alimento. Você tem aproveitado desse alimento que o Senhor tem te dado? Você tem se alimentado de fato dessa palavra e dessa verdade, a qual temos sido constantemente ministrados? E parece que a gente está ouvindo sempre as coisas. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa conhecer Deus. Se estamos ainda ouvindo sobre isso, é porque ainda precisamos nos aproximar ainda mais de Deus. Quanto mais próximos estamos da presença, mais longe nós estamos do pecado. Não tem como. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu vou sozinha lá resistir ao diabo. Não, é com a palavra, é na presença de Deus. Sabe por quê? Porque se nós não estivermos revestidos pelo poder de Deus, nós seremos engolidos pelo pecado. E nós não fomos chamados, separados para ser engolido pelo pecado, mas sim para que em Cristo possamos resistir ao diabo para que ele fuja da nossa presença através do poder de Deus que age em nossas vidas e que em nós opera. E que você possa começar a trilhar essa nova etapa na sua vida, esse novo momento de intimidade, que você possa experimentar desse poder de Deus. E lembre-se, isso é para quem já está na presença. A dracma foi perdida dentro de casa. E para ser encontrada, a luz precisou ser acesa, a casa precisou ser limpa. Existe a luz de Cristo sobre este lugar. Convide Ele para entrar e falar: Senhor, limpa, varre, purifica. Até que eu ache de novo a tua presença. Porque quantos de nós estamos entulhando o nosso altar com coisas que não nos aproximam de Deus? Mas hoje o Senhor diz: ei, eu estou trazendo a luz, eu vou te purificar, mas apenas me permita entrar, porque o Senhor está batendo. O Senhor não está tentando arrombar, Ele está
batendo. Então abra e se permita ser limpo, para que você possa ser esse altar restaurado, que vai levar a glória de Deus àqueles que têm necessidade, que vai de fato cumprir o propósito de Deus nessa terra. E que o Senhor possa continuar falando a sua vida, e que você seja restaurado por essa gloriosa presença, em nome de Jesus.